Não estava ligado. Agora sim. Nós teremos muito prazer em recebê-los, né? E essa ajuda é muito gratificante, tanto para nós como para quem também ajuda. De domingo, nós temos evangelização infantil às 10 horas da manhã, junto com a palestra, né? Então, essa evangelização é eu e a Andréia que fazemos, 10 horas até às 11, as crianças ficam lá, tendo algumas informações, né, da doutrina, e depois passam aqui para os passes, né? E de sábado nós temos entrega de lanches também, aqui na Redondeza. Então, quem quiser colaborar com os lanches ou mesmo vir aqui fazer essa ajuda da distribuição da entrega, também será muito bem, será de bom coração essa ajuda. Então, como também é de costume, a gente passa agora para o agradecimento, tá bom? Vamos lá. Então, agora, nós vamos sentando confortavelmente nas cadeiras. Vamos deixando as nossas preocupações de lado. Vamos sentindo todo esse ambiente de luz, de amigos que querem o nosso melhor. Por isso estamos aqui. Então, eles nos deixaram chegar até aqui, agradecidos a Deus por essa bênção, agradecido o amanhecer de cada dia. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Nós também agradecemos essa doutrina que é tão consoladora e esclarecedora. Obrigado por fazer parte dessa doutrina, Pai, desses amigos que querem o melhor. Obrigada, Mestre Jesus, também pela comunicação que tivemos ontem no trabalho de quarta-feira, de um amigo espiritual que veio trazer a palavra da fidelidade. Essa palavra que traz em nossos corações a certeza do caminho certo, essa certeza da nossa fé, da nossa missão, porque estamos aqui, o que viemos fazer, e continuar com todas essas informações que a gente já sabe, que através da literatura espírita, ela nos traz essas informações, então nós temos essa certeza que estamos no caminho certo. Então, tenhamos cada vez mais firmeza do que queremos e para onde vamos, nos tornar pessoas melhores. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade maior que estão aqui presentes conosco. Que assim seja. O tema da noite é equívocos, do livro Momento Espírita. E ele é do livro, né, Responsabilidade, de Divaldo Pereira Franco e da Joana de Ângeles. É o Paulo que vai fazer. Felicidades para você. Então vamos mais uma vez agradecer a espiritualidade que nos envolve nesse momento e agradecer também a presença de todos que vieram até essa casa de luz e de caridade, a fim de que todos nós possamos obter um pouquinho mais de conhecimento, como disse a nossa irmã, com relação ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. O tema, como disse a nossa amiga, é de um grande espírito. Ela é uma guia espiritual de Divaldo Pereira Franco. E os nossos amigos da internet estão ligados hoje. O nosso também cordial boa noite. O Divaldo, como todos nós sabemos, ele trabalha nessa ascensão junto com Joana já faz mais
de 50 décadas. Afinal de contas, nós tivemos até uma grande reportagem do próprio Divaldo Franco, a fim de que ele mostrasse todo aquele trabalho de caridade. E é claro que todos nós, hoje, na atualidade, antes mesmo de reencarnarmos, todos nós somos sabedouros nesse sentido. A própria literatura espírita nos traz uma grande gama de informações pela qual nós podemos entender um pouco mais sobre essa lição. E nós sabemos que os equívocos, mas o que será os equívocos? São alguns erros, alguns conotativos errôneos que temos em nossa caminhada. Isso é muito natural, diz Joana de Ângeles. Claro, Joana, ela sempre trabalhou e trabalha até hoje no sentido das emoções nos quais nós temos que nos atentar. Então ela diz muito bem que todas as vezes que nós reencarnamos aqui no planeta, nós temos, digamos assim, grandes oportunidades de crescimento. Primeiramente, claro, na nossa família. Em outras situações, nós temos também com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos colegas e por aí vai. Então, nós sabemos que a espiritualidade superior, ela nos traz uma grande eloquência de sentimentos. Eles nos mostram que as nossas, bem diz o livro, as nossas responsabilidades, elas estão quase que pré-datadas para que nós possamos, de uma maneira bem natural, de uma maneira bem tranquila, quase sempre não reclamamos, para que o nosso dia a dia, para que o nosso cotidiano seja melhor. Então, é o que fala Joana de Ângeles. Então, como nós devemos encarar essas advertências de Joana? Como nós devemos nos preocupar para que esses equívocos ocorram menos em nossa vida? Que nós sabemos que nossa reencarnação, ela precisa de argumentos, de situações pelas quais nós devemos nos melhorar. E Joana de Ângeles, claro, um espírito feminino, ela tem essa grande capacidade de entender, não que o espírito masculino não saiba, mas o espírito feminino, como elas têm assim, uma sensibilidade unânime de perceber quais são as nossas sensações reais, no qual nós precisamos melhorar. Então, Joana, ela nos diz uma palavra mágica. Então ela nos diz uma palavra que pode transformar, vejam vocês, meus amigos, e os meus amigos da internet também, renovando as nossas vidas. Acabei de falar lá. Renovação. Então, através do meu sistema mental, das minhas condições de atitudes, eu vou renovando as minhas ideias, renovando as minhas qualidades, que nem a doutrina espírita nos explica muito bem, que são chamadas ideias intelecto-morais, intelecto de inteligências, morais de virtudes, pelas quais nós devemos nos melhorar. E vem aqueles pensamentos que, de repente, nos deixam um pouco melancólicos. De repente, temos determinados planejamentos, como, por exemplo, uma viagem. Temos uma viagem de negócios, ou de passeio, ou de férias. E como, às vezes, esses equívocos ocorrem? Por que será que determinadas situações nos são acometidas e somos, muitas vezes, desestimulados a não continuar? Veja bem, a doutrina espírita, ela explica de uma maneira bem prática. Sabemos que estamos no planeta de quê? Todos sabem, sim ou não? Provas e expiações. E estamos caminhando para um planeta de regeneração, regenerativo. Mas como lidar com essas situações adversas? Como realmente nos depararmos e nos reerguermos mediante essas situações? Por exemplo, vou até dar um exemplo que aconteceu comigo, mais precisamente com a minha esposa, Giovana. Estávamos num departamento da Sabesp e tinha alguns carros estacionados de frente a esse estabelecimento. E ela gentilmente disse assim: olha, Paulo,
olha, meu amor, ela me chama de meu amor. Ela falou, olha, você fique aqui no carro, estacionando, que tem as vagas delimitadas, claro. E enquanto eu vou lá dentro da Sabesp e já vou, claro, tem que ajudar o marido também, afinal de contas eu estava dirigindo. E ela gentilmente fez o quê? Uma grande delicadeza maravilhosa que foi até lá e pegou uma senha. E eu estava ali ajeitando os carros. E tinha algumas motos ali, então eu tive que estreitar o carro um pouco para cá, um pouco para lá, e etc. Enfim, deixei o carro bem estacionado, sem que não atrapalhasse a saída dos nossos amados motoqueiros, que, diga-se por passagem, são muito bons pilotos. Alguns, é claro. Aí o que aconteceu? Estamos lá fazendo a nossa mudança de conta, etc e tal. Passa pro meu nome, tiro do nome da antiga, passa pro nome da atual, etc e tal. E ela falou assim, olha, eu preciso trabalhar. Eu vou te deixar aqui. Eu falei, vai com Deus, beijo, aquela coisa. E hoje nós temos a facilidade do WhatsApp. Ai, que maravilha. Olha, não esqueça a chave de casa debaixo do tapete. Olha, não esqueça de desligar o feijão. E aquela coisa, não desligue o feijão antes de saírem, por favor. É lógico, isso é uma pequena anedota. Mas, quando ela estava saindo, vinha passando uma senhora. Uma jovem senhora, acredito mais. Aí perguntei a ela, e quantos anos mais ou menos tinha aquela moça? Olha, amor, ela me chama de amor, é claro. Olha, amor, eu acho que mais ou menos uns 40 anos. Era jovial, alegre? Ah, Paula, aí já botou a mão na cintura assim. Hã? Ah, meu amor, ela me chama de meu amor. Ah, meu amor, você não sabe, ou às vezes benê, né? Benê. Benê, você não sabe, ó, a mão na cintura, hein? Você não sabe o que ela me falou. Falei, mas o que ela te disse? Eu fiquei curioso, claro, todos nós estamos curiosos. E ela disse assim, eu estava saindo, porque ela foi lá, deixou gentilmente, mais uma vez, minha esposa é muito gentil, claro, e deixou a agenda dentro do meu carro. No que ela abriu, fechou o carro, estava saindo, eu estava com a chave já, ela deixou, voltou, retornou, deixou a chave e foi embora. E quando ela deixou, fechou o carro e foi embora, passou uma senhora e disse assim, mas a senhora não sabe que não pode estacionar o carro aqui e ir lá dentro deixar as pessoas esperando, sendo que você não vai usar o estabelecimento? Aí, a Giovana, claro, seus olhos verdes, muito meigos, simplórios, sinceros, deu aquela olhada, aquela medida e disse assim, ela é espírita, é claro, disse assim, olha, mas é o meu marido, gentilmente, minha senhora, o meu marido está lá dentro, eu estou indo trabalhar. Olha só, foi um equívoco. Vocês percebem como nós damos equívocos são o quê? Pessoal, nada mais, nada menos do que pequenas gafes, pequenas... vamos colocar assim, na gíria popular dos jovens, eles adoram quando falam isso. Ai, eu dei um fora. Ai, você deu um fora? Sim, eu dei outra melhor assim, mais antiga, revelando na cidade. Ai, Paulo, hoje eu dei uma gafe que você não tem noção. Minha filha, meu filho, não se perturbe o vosso coração, disse o Mestre Jesus. Para quê? Para não pesar na consciência. Claro, toda vez que nós vamos cometer esses pequenos equívocos de Joana de Ângeles, nós temos o quê? Que transformar as nossas emoções, as nossas emanações em renovação. Mas Paulo, sempre falamos dos chefes, mas Paulo, sempre falamos do trânsito, mas Paulo, sempre falamos de infinitas pessoas, N pessoas, mas hoje, em particular, vamos falar de quem? De nós. Vamos falar dos nossos sentimentos. Como que está hoje, por exemplo, as nossas atitudes perante a nós mesmos? Porque muitas vezes, muitos e várias vezes, nós criticamos muito o outro. Isso é uma verdade. E isso, Joana de Ângeles diz que pode ser abreviado sim. Temos o dever de fortalecer a nossa mente, os nossos equívocos que porventura falamos que nessa senhora. Ela cometeu uma gafe, um erro, palavreado às vezes inadequado. Não se perturbem com tudo isso. Afinal de contas, nós temos sim que errar, mas não persistir toda hora no mesmo erro. Porque afinal de contas, passamos a ser o quê? Artífices
da nossa própria responsabilidade. A doutrina espírita ela é bem clara, ela é bem objetiva, ela é bem direta, diz o quê? Nós somos 100. Eu disse 100% responsável sobre as nossas ações. Não é o outro, não é a vizinha, não é o vizinho, não é o chefe, não é ninguém. Não são essas pessoas. Ai, mas eu equivoquei porque eu fui. Tem essa, viu, gente? Por vezes, nós culpamos muito o outro. Ai, mas eu me equivoquei. Olha o dedinho, ó. Por culpa sua. Mas foi você que me levou ao erro. Mas, coitada, aquela senhora estava passando. E até então, não é verdade, Giovana? Até então ela falou, olha, não é justo você deixar o carro ir para outro estabelecimento. Mas ela não sabia. Ela não tem mediunidade, acredito eu, de premonição, de clarividência, de intuição que o mentor, olha, não vai falar que essa baixinha vai lhe dar uma resposta e vai colocar você no seu lugar. É um equívoco. Isso é natural entre nós. Mas como mudar essas situações? Nós aí pegamos, nos pensamos assim, mas eu sou tão... Aí vem o CDM. Gente, já falei isso 1, 2, 3, mas temos que rememorar o que é falado em palestras. Quando nós somos CDM, o que é CDM? Coitadinho de mim. Mas olha, hoje foi um sacrifício chegar aqui no centro espírita. Parece que os obsessores, gente, para de cuidar da vida do obsessor. Ele tem muito mais coisa que fazer do que ficar botando culpa nele. Olha aí também um equívoco nosso. Não, mas olha, eu fui pegar o ônibus e ele passou direto. Olha, eu fui cobrar não sei o quê e a pessoa me respondeu mal. Mas será que nós não estamos respondendo mal também para essas pessoas? Será que nós ainda temos algum atributo de bom para falar para essas pessoas? E Joana de Ângeles diz claramente. E olha, podemos até citar aqui um exemplo do próprio Divaldo, que ele, em 1984, Divaldo Pereira Franco, o próprio que psicografou essas belíssimas páginas desse livro, ele passou por uma situação muito delicada na vida dele. Ele sofria, em 1984, de uma coisa chamada angina. Para quem não sabe o que é angina, é uma dor muito forte no peito. E Divaldo até brincou assim, falou assim, olha, eu acho que Deus estava muito equivocado nesse momento quando criou essa dor. Porque, gente, dói, que é uma barbaridade essa angina. Mas aí ele começou a pensar, não, mas eu sou espírita, então eu vou procurar no Evangelho de Jesus aquilo que pode curar-me, que eu posso verificar aonde está esse problema anginoso que tanto me atrapalha, me tira o sono. E ele emagreceu, ele ficou um palito, gente. A Olivia Palito parecia o Popeye perto dele, porque ele ficou muito magrinho. Aí quando você gostou do desenho, né? Mas é que não lembra, claro. Aí o que aconteceu? Aí ele começou a rever as pessoas pelas quais... Vejam só, ele foi atrás das pessoas que, porventura, em algum tempo, ou talvez sim, talvez não, ele tivesse magoado, ofendido, chateado, e até fazia mais de 10, 15, e as pessoas se assustavam. Ia lá, batia na porta, tocava a campainha, aí nós temos aquela beleza do olho mágico. Nossa, mas o que está fazendo aqui? Meu Deus, o que será que eu fiz para ele? E ele ia lá pedir desculpas. Olha, eu fiz alguma coisa para você no passado. E foi lá e fez. Mas aí o que aconteceu? Não terminou essa angina. E continuou, e continuou. E aí Joana de Ângeles aconselhou ele assim, falou, olha, é melhor você procurar um médico, que afinal de contas, só a espiritualidade não ajuda. Ele tem também que fazer a parte dele. Ora bolas, afinal de contas, ele é o Divaldo. E todos nós precisamos de médico. Gente, precisamos de médico. Ele foi no cardiologista, amigo dele. Chegou lá e falou, doutor, olha, está aqui os exames. Aí o doutor pegou assim, sabe como é médico, né? Pegou assim o papel e falou, sei. Olha, Divaldo, o que dá para constatar é o seguinte, Divaldo estava sentado, era amigo dele, então eles estavam entre amigos e disse assim, olha, Divaldo, você tem aproximadamente de 3 a 2 meses de vida, como você é espírita mesmo, pode ir para casa, que você vai morrer logo em breve. O médico foi muito simpático, muito tranquilo, dando essa oportunidade. Eu falei, doutor, eu sou espírita, mas não quero ir embora logo tanto cedo assim, eu ainda tenho que
fazer muita coisa. Não, mas vai em casa e fique tranquilo. Engraçado. Como que a pessoa que recebe a notícia que vai morrer, vai para casa tranquilo? Mas enfim, ele disse, eu vou me pegar minha fé, sou resignado. Claro, nós sabemos que o Divaldo é resignado. Ele foi lá para casa dele, né? Na Casa do Caminho, na mansão Casa do Caminho. Todos nós sabemos, vimos o Fantástico, acredito que quase todos tenham visto essa reportagem. Chegou lá, deitado na cama. Então ele tinha lá uma cordinha, assim, um equipamento que quando ele morresse, ele puxava a campainha, a pessoa vinha, enterrava, botava, pronto, já ia cuidar de vida, porque morto já tem demais. Aí o que aconteceu? O Divaldo estava lá e apareceu. E os espíritos, a benfeitora espiritual dele, Joana de Ângeles, ela é muito pontual. Os espíritos superiores, eles são muito pontuais nos trabalhos. E ela chegou lá mais ou menos faltando 10 para as 8. Ela apareceu na cabeceira da cama, na ponta da cama assim. E chegou assim, né? Que passa? Para o Divaldo. Aí o Divaldo olhou assim, mas por misericórdia, será que a minha mentora espiritual não está vendo? A senhora não está vendo? Eu estou 95% quase morto. Poxa, que coisa. Ela não botou a mão na cintura, tá? Isso sou eu. Gente... É mesmo, meu amigo? E olhem só que interessante. Eu estou 100% morta e estou aqui falando com você. Aí, falei assim, mas olha, eu estou indo para a reunião mediúnica, para o nosso trabalho que sempre nós fazemos. Olha, quem morre na ociosidade é perigoso, hein? Então eu aconselharia você fazer um pouco de força e ir trabalhar. E ela virou as costas e foi. Aí de volta... Mas onde está a caridade desse espírito? Me deixou aqui falando sozinho, e etc. Ele ficou indignado, e aí tinha um filho dele, né? Todos são filhos dele, que ele cria. E falou assim, ele era meio mentecapto, e chegou lá e falou assim, nossa, pai, tio, nossa, você já morreu, tá quase morrendo, quer que pegue o caixão, a gente faz evangelho. Meu filho, para de ser mentecapto, vem aqui, me dê o braço, falta 5 minutos para a reunião mediúnica, e mais ou menos o corredor, ele tinha mais ou menos uns 100 metros. Falei, olha, ele foi caminhando devagar, me deu, e ele era forte fisicamente, e conseguiu levar aos braços assim de volta, segurando um outro, bem velhinho mesmo, né, bem, eita, afinal de contas, ele não queria morrer ali, diante o corredor na Casa do Caminho Santana. Deus que me perdoe. Mas ele conseguiu. Eu falei, você corre lá, abençoado. Põe o pé na porta e não deixa a porta fechar. Ele chegou faltando 1 minuto antes. Pois bem. Aí chegaram lá, eles abriram um livro de estudos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deu uma psicofonia, ele trouxe a mensagem de um espírito sofredor. E depois Joana de Ângeles veio, a mentora dele, e deu a mensagem convencional da noite. Pois bem, aí ele voltou para o seu quarto, foi lá, sentou-se, estava orando, agradecendo a Deus por aquela noite, por aquele momento. E Joana apareceu novamente. Aí ela já estava... mas envolvendo ele com mais carinho. Como está, Divaldo? 95% bem. Então você deita, você descansa, menino, e não desperdice o que nós acabamos de oferecer para você. Vejam só. Então o que acontece? O Divaldo, de certa forma, ele tinha se equivocado em alguma coisa que ele tinha feito, em alguma pessoa que ele não tinha perdoado. Então, após esse estágio, Joana disse assim, olha, Divaldo, você vai fazer o seguinte, você vai chegar de frente ao seu espelho e vai perguntar para você o porquê você adoeceu. O porquê você não conseguiu perdoar. Está bem. Então, olha, hoje, à noite, né, chegando em casa, carinhosamente, nós vamos fechar a porta e vamos falar, olha, por que eu adoeci? Por que eu estou com problema? Então, fale baixinho, senão as pessoas vão falar assim, nossa, aquela pessoa está falando com o espelho. Não. Divaldo disse que é o seguinte, quando nós falamos conosco mesmo, nós estamos acionando automaticamente o quê? O nosso subconsciente, a fim de que ele pudesse encontrar as respostas para aquele problema. E realmente isso aconteceu. E aí, essa voz interior, o Deus que existe entre nós, a consciência divina disse assim, você não perdoou. E ele, a consciência dele, as memórias ativas dele, disse, olha,
tem tal pessoa, tal fato, aconteceu isso, e disse tudo para mim. Mas e agora? Como que eu vou me encontrar com essa pessoa? Eu nunca mais a vi. E Joana fez novamente e disse a ele assim, aguarde que o momento será reservado. Então ele estava lá, assinando alguns livros, etc e tal. O Divaldo recebia pessoas desequilibradas, recebia pessoas boas, recebia pessoas não muito boas. Então ele estava acostumado. Mas tinha um senhor que ele ficava olhando fixamente para ele assim. Olhando com aquele olhar assim. E o Divaldo, lógico, está acostumado com todo esse tipo de pessoa. Falou, ele estava sentado, estava autografando e falou, não vou até ele, eu vou esperar que ele chegue até mim. Aí o rapaz chegou, né? Pegou o livro, né, pro Divaldo. Ficou assim. Divaldo Pereira Franco. Ele, sim, sou eu mesmo. Eu desejei que você morresse. Eu até peguei algumas pessoas que calculassem a sua morte, fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Divaldo ficou olhando, mas ele se manteve sereno e disse assim, hoje eu vim te pedir perdão, porque eu casei com uma senhora, ela teve um filho com problemas mentais, e esse filho desse rapaz que odiava o Divaldo, ele mortia, ele batia no próprio pai e também na mãe. A minha vida se desgraçou completamente em desejando-lhe o mal, Divaldo. E hoje eu peço que você me perdoe. Divaldo, mas eu não posso te perdoar. Porque, afinal de contas, você não me fez. Eu nem sabia, olha onde vai a consciência do Divaldo. Eu nem sabia que você estava desejando isso para mim. Se eu perdoar você, automaticamente o que vai acontecer? Vamos entender que eu tenho uma ofensa. E eu não tenho. Aí eu vou ficar com angina de novo? Não. Então vamos fazer o seguinte. Me dê sua mão. E ele diz assim, o outro rapaz. Então diz que me perdoe. Então vamos nos abraçar. Está bem. Eles se abraçaram. Então se desfez toda aquela doença, toda aquela cardiopatia desapareceu. Então nós podemos observar que existem sim muitos equívocos, existem sim várias formas de podermos nos melhorar. Existiu nos campos também, ainda dá tempo? Existiu também nos campos de concentração um psicanalista muito famoso, ele chamava-se Franklin, é isso? Sim, era Franklin. E esse psicanalista, o que acontecia? Lá os nazistas, eles pegavam aquelas pessoas que eram judias e o que fazia? Ele simplesmente as condenava por simplesmente serem judias. E o que ele reverteu através da nova psicologia? Ele falou... E ele disse em algum dos livros dele, esse Dr. Franklin, ele disse que nós devíamos amar os nossos algozes. Vocês estão observando que nós temos o quê? O ensinamento de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, na atualidade, na psicologia, trazendo o quê? Que nós devemos amar o nosso próximo. Aí, nós temos um consolo. Que, se vocês me permitem... E Joana escreveu para nós. Como então devemos nos livrar desses percalços da vida que ainda nos acarreta? E ela disse assim, se perdemos o caminho reto, a estrada feliz, adentrando nos labirintos perigosos, em alguma encruzilhada da vida, o que acontece? Refaçamos os nossos passos, sem medo de caminhar. Então vamos refazer os nossos passos. Vamos equilibrar a nossa mente, trazer o nosso dia a dia em preces. Jesus disse muito bem, busca e achareis. Vão atrás dos seus desejos, dos seus objetivos, das suas conquistas. Para quê? Para sermos felizes. E está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, em seu capítulo 5, Instruções dos Espíritos, ele diz o seguinte, bem mal sofrer. Nós precisamos ser como os militares que vão até uma batalha. Se ele ficar lá, na vanguarda, lá atrás do pelotão, ele não vai ganhar nenhuma medalha. Mas não que ele vá atrás de uma batalha de sangue, de ódio, isso. Não, porque ele quer servir a própria pátria. Ele quer servir de exemplo não para o seu comandante, não para ser melhor do que os outros, e sim
para melhorar as atitudes, voltar para casa um dia e sermos felizes. Então essa é a nossa mensagem de hoje, que os percalços, que todos esses equívocos, eles serão paulatinamente resolvidos, desde que nós possamos amar, perdoar e, principalmente, nos autoconscientizarmos da nossa relevância, que é sempre o perdão. Muita paz a todos. Agora chegou a hora das perguntas, das dúvidas, das colocações. Alguém gostaria? Alguém? Lembrando que nós devemos sempre falar situações que estão de acordo com o tema. Para quê? Para que nós possamos minimizar as nossas dúvidas. Afinal de contas, eu também me equivoquei muito nessa palestra. Mas eu procurei o quê? Através da inspiração, procurando uma boa palavra. Pode falar, seu Aurélio. Américo, eu sempre me equivoco, aí, tá vendo? Bom, você parece o Divaldo mesmo, viu? Nossa Senhora, deixa o Divaldo ficar sabendo disso, coitado. Não, a minha pergunta é, os equívocos de hoje em dia não são menores do que os de antigamente? Vocês escutaram o que ele falou? Será? O que vocês acham? Ele fez uma pergunta aqui para nós. Será que os equívocos de hoje, na atualidade, são menores que os nossos equívocos de antigamente? O que vocês acham? Alguém pode nos ajudar também? Quem acha que os equívocos... Teu nome? Cibele. Cibele. Por exemplo, eu chego em casa e meu marido fala, amor, você esqueceu de tirar o lixo. Amor, eu estava muito cansada, me desculpa, eu esqueci de tirar o lixo. Ele já chegou me acusando que eu esqueci de tirar o lixo, foi um equívoco. São pequenos problemas do dia a dia que as pessoas transformam em coisas enormes, que não tem necessidade, né? É só ele ir tirar o lixo e não brigar comigo porque eu não tirei o lixo, certo? Ou não? Como que ele chama? Eduardo. Eduardo. Menino da luz. Por que você não pediu com delicadeza para a Cibele? Mas, meu amor, você se equivocou. Você esqueceu de tirar o lixo. Não custa nada, marido. Tirar o lixo de vez em quando. Por quê? O Divaldo ele fala uma coisa muito interessante. O seguinte, às vezes a nossa memória ela nos traz algumas falhas. E, curiosamente, eu estava escutando um outro CD sobre oratória, sobre palestras, e como nós revertermos determinadas situações para não ocorrer esses erros, esses equívocos. Por exemplo, atividade física. Meia hora de caminhada por dia é o suficiente. Ah, mas Paulo, mas eu caminho todos os dias até o meu trabalho. Não, gente. Tênis apropriado, roupa apropriada. Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar a sua mente em um cabedal de quê? De energias boas. E, de certa forma, o que vai acontecer? Toda vez que acontecer, vocês viram só como foi simples, como foi da Cibele? E foi da Giovana? As pessoas, elas se equivocam. Geralmente com pequenas coisas. Aí a gente vai chegar no Pai Nosso assim, Pai Nosso que está no Senhor, perdoai os nossos equívocos. Por quê? Nós ainda erramos bastante. Mas foi o que Joana falou. Então, há momento... Como é que ele chama mesmo? Eduardo, se renove, meu amigo. Porque você tem uma esposa que veio até aqui levar boas vibrações para você. E agora você vai fazer a gentileza de sempre tirar o lixo. Olha que menino bonito, tá vendo? Então o que acontece? É nos instruindo. Foi que o próprio Espírito da Verdade nos falou. Ele disse o quê? Amai-vos e instruí-vos. Então, às vezes,
ele também estava cansado. Claro, às vezes eu como marido, para quem não sabe, eu sou bombeiro, às vezes a nossa atividade é muito corrida, mas não justifica eu, por exemplo, deixar a toalha pendurada fora do lugar. Ah, mas você se equivocou de novo, mas de novo, de novo. Ah, virou perseguição. Não, porque nós esquecemos mesmo. Vamos também proteger os homens, é claro. Então acontece sim, de nós esquecemos algumas coisas. Ana vai falar. É só um comentário. Não, o senhor Américo perguntou se os equívocos do passado eram diferentes dos atuais. Diferentes? São menores. Eu acredito que não, porque em cada tempo... Não, eu acredito que cada tempo tem equívocos diferentes. Mas a palavra equívoco é em qualquer época, em qualquer situação. Por causa da vida diferente, a vida nova que temos hoje em dia, a tecnologia, tudo isso facilita a vida, né? Então, você não se equivoca tanto como há 200 anos atrás. Eu acho que só muda a situação. Se Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, e ele falava para que nós entendêssemos o que ele estava falando, e muitas vezes ele fala assim: vocês não estão sabendo, vocês não estão... Eu falo por parábolas porque vocês não entendem, porque nós nos equivocávamos naquela época, senhor Américo. Então, para nós fecharmos aqui, Joana disse assim, para ficarmos todos sem equívocos. Ela disse assim, um conselho muito pleno, que o nosso tempo já se findou. Não nos perturbamos demoradamente perante os tropeços e falhas do nosso caminhar, porque tudo um dia irá melhorar. Muita paz a todos. Amém. Obrigada. Então, agora chegou o momento das vibrações. Essas vibrações, ela nos remete a pensamentos e ideias, sentimentos melhores, que nós, por sermos irmãos de ideais, já sabemos um pouco. Então, juntos, nós vamos vibrar nesse instante pensamentos e sentimentos para toda a nossa humanidade que ainda se encontra nesses sentimentos de ódio, de rancor. Vamos envolver todos esses irmãos que ainda não sabem que nós nos encontramos hoje em situação diferente, em situação de melhora. Não somos perfeitos ainda, mas, porém, estamos no caminho. Então, nós já sabemos, estamos engatinhando, porém, já sabemos um pouco de que nós temos que deixar esses rancores de lado, essas angústias, renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com aqueles que nos ofenderam. Vamos envolver todos esses irmãos nesse instante. Toda a nossa humanidade, todos os nossos jovens que se encontram equivocados ainda nessas situações erradas, né? Usando drogas, de fazendo coisas não agradáveis para os outros amigos.
Então vamos envolver todos esses jovens ainda que estão nessa situação, porque esse é um trabalho que a gente faz na terça e na quinta-feira. Vamos envolvê-los todos para que eles possam sentir essas vibrações de amor, porque eles estão aqui também pedindo ajuda, desencarnados que estão, porém eles vêm aqui estudar conosco. Então vamos envolvê-los, porque eles também se equivocaram em algum momento da vida, abandonando sua própria vida para viver outras coisas não tão legais. Vamos envolver os nossos idosos, que muitos ainda não aprenderam, mas que estão no caminho, ou aprendendo com os filhos, ou com os netos, porque os idosos também aprendem de outra forma. Às vezes não tiveram essa oportunidade da vida de aprender isso, mas com os netos, com os filhos, terão essa oportunidade de vivenciar momentos diferentes. Então, todos nesse instante, vibrando uns pelos outros, para que nós nos melhoremos, para que nós tenhamos esse objetivo de alcançar dias melhores, pensamentos melhores. Vamos, Pai, nos auxilia nesse instante que estamos aqui todos reunidos a vibrar por todos esses irmãos, que como nós também estamos na caminhada do aprendizado. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade bendita, que nos refaz a cada instante. Obrigada por esse momento de aprendizado que nós tivemos aqui essa noite. Que assim seja. E agora passemos então para os passes.